Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos ouvindo e vendo a gente muito bem. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, a nossa equipe de apoio está disponível aqui no chat para ajudar. Vocês podem colocar as dúvidas, os questionamentos de vocês no chat, ok? Lembrando que o nosso evento, a partir de agora, começa a ser gravado e depois ele vai ficar disponível no YouTube do Sistema OCB para quem quiser assistir novamente. É um prazer receber hoje aqui, nesse formato adaptado, né, online, representantes de cooperativas do ramo, que agora nós chamamos Trabalho, Produção de Bens e Serviços. Como todos já sabem, essa nova nomenclatura engloba as cooperativas que prestam serviços especializados a terceiros ou que produzem bens. O objetivo desse ciclo de debates que começa hoje é proporcionar uma visão de organização dos negócios das nossas cooperativas, com um olhar especial para esse momento que nós já estamos chamando de pós-pandemia. A gente sabe que serão muitos os desafios e esperamos que as cooperativas tenham as ferramentas para um melhor planejamento e estruturação dos seus negócios. É claro que para tudo isso acontecer, a gente conta com o engajamento ativo dos nossos dirigentes e representantes para o pleno alcance desses objetivos. Hoje, aqui no primeiro dia do ciclo de debates, nós vamos abordar especialmente os desafios da participação das cooperativas em editais de contratação pública. E para a gente começar, então, o nosso evento com aquele boa tarde, com aquele sorrisão, eu quero convidar o nosso superintendente do Sistema OCB, o Renato Nobile, que está aqui com a gente já acompanhando. Renato, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gi, estou vendo aqui na tela a Margarete, Tânia, todos e todas que estão conosco nesse momento. Uma alegria muito grande realizarmos mais essas atividades inerentes ao novo ramo, a nova configuração que veio sendo trabalhada com muito cuidado para que a gente consiga cada vez mais e melhor atender às necessidades das atividades que ficaram englobadas aqui no, inicialmente, ramo trabalho, né, Margarete? E foi o ramo ou os ramos que mais impactados nesse processo de reorganização, mas isso tem o fundamento e uma lógica e uma coerência, na medida que a gente tem essa convicção da melhor representação, melhor defesa, a melhor aplicação dos programas do SESCOP para com as demandas das atividades, que são desde as atividades das cooperativas minerais, não sei se Gilson está conosco, das educacionais, o Ricardo, que é sempre o representante nacional do ramo, parte do turismo, Remi também não sei se está conosco, e o ramo, propriamente o denominado ramo trabalho, aqui representado pela Margarete e os dirigentes que estão conosco. Então, imbuídos nesse espírito, e agora, à luz dessa realidade que enfrentamos, a pauta de hoje já não é novidade advinda da pandemia. Ela é uma pauta que a gente já vem trabalhando fortemente aí, tentando mitigar e destravar esse problema grave com as cooperativas, que são os impedimentos que acontecem em nível de poder público municipal, estadual e federal, as questões das limitações nas contratações das prestações de serviços das cooperativas. É uma injustiça muito grande. Nessa pauta de hoje, que a gente tinha idealizado inicialmente esse programa, esse ciclo de debates ou seminário em 2 etapas, incluímos mais essa etapa de hoje para que a gente consiga dialogar com o ramo esse assunto das limitações. A gente fez um diálogo com as unidades estaduais, aproveitando aí, ainda nessa semana, com os estados, a nossa programação, e estamos totalmente empenhados nesse assunto com os poderes públicos,
tem aqui a citada, que a AGI trouxe a súmula 281 do TCU, a gente está muito empenhado, e por uma questão, uma infelicidade de uma questão formal, mesmo tendo o reconhecimento dos vários ministros do TCU, dos quais dialogamos pessoalmente em seus gabinetes, mas por uma formalidade a gente não conseguiu agora recentemente emplacar essa revisão da súmula 281. Realmente infelizmente, nesse país das burocracias, isso também muitas vezes impera, trava e complica o trabalho nosso. Mas a gente vai perseverar nisso e em todos os demais ambientes que interferem no processo de que a gente consiga cada vez dar condições adequadas, justas e merecidas para o desenvolvimento da prestação de serviço das nossas cooperativas do ramo. Então, dentro dessa programação, temos ainda no dia 22 e dia 24 as atividades com vocês, e a gente vai estar escutando vocês, trazendo os conteúdos técnicos, os conteúdos institucionais, e escutando vocês também, para que a gente consiga cada vez melhor atender às necessidades das cooperativas que vocês muito bem representam. Então, a gente fica aí motivado de dialogar com vocês nesse momento. Vamos lá, Gi. Obrigada, Renato. A gente não desiste, né? As De novidades jeito estão nenhum. aí, a gente está se adaptando e com certeza essa vai ser mais uma batalha que a gente vai vencer e não vai acabar por aí, não. Como você mencionou, a gente está aqui com a Margarete, esse ramo, trabalho, produção de bens e serviços, recebeu, né, os demais ramos, e hoje, como nossa convidada aqui, para dar um oi também rapidinho para o pessoal, a gente chamou a Margarete, que é presidente da FETrabalho no Rio Grande do Sul. Margarete, boa tarde, seja muito bem-vinda. Abra seu microfone para dar um oi para o pessoal, por favor. Boa tarde a todos. Em nome do Renato, eu agradeço a toda a equipe, que eu reafirmo que é fantástica, tá? E quando eu não gosto, vocês sabem que eu falo, né? Mas e os últimos trabalhos, e esse ano com toda a pandemia, né, Renato, Tânia e Gi, que eu estou enxergando aqui, foi bem difícil a gente organizar as coisas e entrar no rol de mudar os nossos costumes e as nossas maneiras de trabalhar. Mas eu acho que nós ganhamos com isso, porque o pessoal gostou da live, gostou desse trabalho online, e a gente tem feito belas reuniões e belos encontros. E o dia de hoje eu acho que é um dia especial para o ramo trabalho. E essas palestras que sucederão são importantes para que o ramo trabalho comece a trabalhar algo que é importante ele se dar conta, tá? Que ele tem que participar. E cada vez mais que ele participar, mais nós estaremos unidos para defender as nossas causas, como o Renato disse. Nós não vamos, nós podemos às vezes perder batalhas, mas a luta a gente não entrega. Tá? E eu acho que esse é um momento, porque no Brasil inteiro nós temos muitas cooperativas do ramo, que agora é trabalho, produção de bens e serviços, nós temos muitas dessas cooperativas ligadas a licitações públicas. E que algumas até sobrevivem só fazendo esse tipo de trabalho. E é importante que a gente... duas coisas, Renato, quero chamar a atenção antes da gente começar. Primeiro, o alinhamento. Para a OCB fazer qualquer coisa, ela tem que saber o que está acontecendo. E as unidades, as próprias cooperativas têm que municiar a OCB do que está acontecendo nos estados, no Brasil, sobre isso. Tá? Também, quando a OCB e as OCEs fazem solicitações de pesquisas, de devolutivas, elas têm que mandar
porque isso é a nossa fortaleza, Renato e Tânia. E é ali que nós vamos basear dados para ir negociar. Se nós não temos dados, nós não temos com quem negociar. Nós não podemos chegar na frente, e vocês sabem que foram falar, como eu, com os juízes, desembargadores e coisas. Tu tem que apresentar dados para eles saberem o que impacta isso, né? A proibição. Quantas pessoas são envolvidas sem trabalho, que vão ficar sem trabalho se não puderem participar? Quantas cooperativas poderão ter problema até da sua subsistência, né? Então, é o meu apelo a todos que façam esse dever de casa. E outra coisa, sigam no projeto Sustentabilidade, fazendo os programas que a OCB tem de qualidade e gestão. Porque isso, para qualquer dúvida que um juiz tiver, se nós mostrarmos que nós temos fiscalização e que nós temos sim uma devolutiva de como nós estamos e que nós trabalhamos para melhorar e ter a excelência, isso vai nos fortalecer cada vez mais. Então, esse o meu assim, empenho, tá? Aonde, como representante do ramo, como trabalhando junto com a OCB, e eu quero dizer que a OCB, sim, foi incansável em ir e fazer esse trabalho. Só que, realmente, não deixa de ter razão que nós mandamos só uma petição para eles, e nós temos milhares, então vamos catar todas as petições nesse Brasil e vamos anexar. Essa é a nossa força. E essa união é importante. Não adianta eu estar lá no meu estado, na minha cidade, reclamando e fazendo determinadas coisas se eu não participo, se eu não contribuo, se eu não me engajo para que isso dê certo. Hoje eu posso não estar fazendo e trabalhando com licitações, mas um dia pode surgir na minha cidade, no meu estado, uma licitação que interesse para a cooperativa. E nós não podemos estar sob a luz da proibição de cooperativas não poderem, participar de licitação. Então, esse vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu vou encerrando dizendo: a nossa união é a nossa força, os nossos fundamentos são a nossa fortaleza, tá? E nós temos que, sim, lutar juntos pelo bem de todos. Obrigada. Muito obrigada, Margarete. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Bom, pessoal, como o Renato colocou na fala dele inicial, hoje é o primeiro encontro desse ciclo de debates que a gente vai ter 3 dias juntos aqui de programação para falar com foco no ramo trabalho, produção de bens e serviços. O chat aqui do lado é a nossa ferramenta de interação, então qualquer dúvida técnica ou perguntas sobre o tema que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui no chat. No final a gente tem um espaço reservado para perguntas e respostas. A nossa equipe vai selecionar e a nossa equipe também vai colocar aqui nesse espaço do chat um link para a avaliação do evento. É fundamental que vocês respondam, participem da avaliação. Ao final dela, ao final da avaliação, vai um outro link com os materiais disponibilizados, ok? Então, essa é a forma de vocês receberem o material do nosso evento. Para começar, então, a nossa programação, eu quero convidar a gerente técnica e econômica da OCB, Clara Mafia, que vai falar para a gente sobre essa nova estrutura de governança do ramo, com uma rápida exposição dessa reorganização que aconteceu em 2019 e também sobre a atuação do sistema OCB neste período de pandemia para as nossas cooperativas. Clara, muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Gi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho uma apresentação muito breve para comentar com vocês. Algumas pessoas talvez já conheçam, né, esse conteúdo, mas vale a pena sempre relembrar. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Imagino que vocês estão vendo a minha tela, Gi? Sim, tudo ok. Tá ótimo. Então tá ótimo. Vou começar falando um pouquinho sobre o quanto que o sistema OCB teve que se reinventar, né, durante a Covid-19.
Com certeza absoluta, as cooperativas também tiveram que se reinventar, estão se reinventando, né? Porque a gente passa por um momento muito único, muito desafiador, e não foi diferente para a gente, né? Aqui pela OCB, principalmente, a gente já vinha com uma atuação na área de representação muito consolidada. A Margarete estava, até agradecer a Margarete, né, Margarete, pelas palavras de reconhecimento, e, enfim, a gente já há algum tempo num processo muito estruturado e consolidado. Mas esse momento veio para que a gente também tivesse que se ajustar, né, e buscasse novas formas de se relacionar com o nosso público, com as cooperativas, com as unidades, uma nova forma de se relacionar com os poderes, né, poder executivo, legislativo, com o judiciário, e especialmente nesse momento agora. E aí vale comentar o seguinte, a gente tem uma página especial, né, sobre Covid-19, nessa página que está dentro do Somos Cooperativismo, a gente tem notícias, vídeo, material, tem, por exemplo, cases, né? O que as cooperativas estão fazendo agora durante esse momento tão desafiador, né? Como que as cooperativas estão utilizando da sua atuação junto à comunidade para fazer a diferença, né? E estão contribuindo, com certeza, para fazer a diferença. A gente reforçou muito a comunicação via redes sociais, né? Especialmente o WhatsApp, realização de eventos como esse, né? A pandemia trouxe, com certeza, muitos desafios, mas trouxe muitas oportunidades também. Como que a gente conseguiria, né, tão rapidamente, num curto espaço de tempo, reunir tantas pessoas para falar de temas relevantes, como que a gente vai falar nesse ciclo, e nesse processo virtual é tudo mais simples, né? Mais fácil, a gente consegue, aí clica no botão, entra numa sala, daqui a pouco você entra numa próxima reunião e tem a impressão de que isso veio para ficar. Então a gente ganha aí com a possibilidade de se aproximar, ainda que virtualmente, mas de se aproximar e de ter um relacionamento aí mais presente e mais constante, né? Com toda a base. Todo o apoio das unidades estaduais na divulgação desses materiais. Então, tem dias, como hoje, por exemplo, que a gente tem tanto material para divulgar, né? Vai falar de LGPD, vai falar sobre o evento do ramo trabalho, vai falar sobre PIX, que a gente até tem que fazer todo um cronograma, todo um planejamento do que vai em cada momento. Então, vale a pena, para quem recebe, né, esse material, conhecer, tirar um tempinho para olhar, e aí um destaque especial para a publicação dos boletins semanais. Toda quinta-feira, no período da tarde, a gente manda os boletins semanais. Nos boletins, a gente tem análise econômica, análise política, a gente tem aqui a informação dos normativos agora que se referem a esse período de Covid, tem um boletim especial da reforma tributária, que é o tema do momento, né? Tá todo mundo aflito, quer conhecer, quer entender quais são os impactos, como é que a gente está trabalhando, né, para garantir, para proteger o ato cooperativo. Então, quinta-feira vai esse material e, novamente, a sugestão, né? Tira um tempinho, dá uma lida, dá uma olhada, são materiais muito didáticos, curtos, justamente para manter aí as cooperativas bem atualizadas do que está acontecendo, especialmente aqui em Brasília. Na parte de representação institucional, como eu comentava, a gente já vinha com um trabalho de muitos anos, né, muito estruturado, especialmente aí liderado pela gerência da Fabiola, de Relações Institucionais, mas com todo o suporte das gerências técnicas e, claro, né, coordenado pelo Renato, pela Tânia, pelo presidente Márcio especialmente. E agora, o que acontece? Vejam, só nesse período de Covid, a gente está falando aqui de 82 pleitos do cooperativismo, né? Aqui eu estou falando de todos os ramos assim, que foram apresentados, e aí pelo menos 46 já foram atendidos. Pleitos emergenciais, de financiamento, questões tributárias que se referem a esse momento. No Legislativo, 77 medidas provisórias, mais de 2.000 projetos de lei, né? Mais de 2.000, desses mais de 1.000 projetos têm impacto para o cooperativismo. Então, é um volume de trabalho, é um processo muito diferente, especialmente nesse formato, né, de plenário virtual da Câmara, do Senado. Então, a gente está mantendo, as equipes estão, assim, a todo momento muito conectadas, muito ligadas, e com essa interação muito forte com as unidades estaduais, com os conselhos consultivos de ramos, para que a gente possa ter subsídios para essa atuação. Então, com certeza, é uma atuação forte e que está trazendo já importantes resultados para todos os ramos do cooperativismo. E do ponto de vista de promoção comercial também, a gente vai falar sobre isso mais especificamente no dia 24, então não vou entrar em detalhes aqui, mas o lançamento de alguns serviços, de alguns produtos, durante esse período a gente antecipou alguns lançamentos na área de mercado, na área de inovação, e fica o gostinho aí para a gente falar sobre isso no dia 24, que vai ter um enfoque maior nessa temática. Bom, aqui só destacando alguns pontos e alguns temas, alguns são de âmbito geral, né, para todos os ramos, outros mais específicos para o ramo trabalho, produção de bens e serviços. Então, como todos conhecem e sabem, né, o processo das assembleias virtuais, o adiamento do prazo para a realização de assembleias esse ano, né, por conta
dessa situação de isolamento social. Então, temos agora até setembro para realizar a Assembleia esse ano e temos a possibilidade, por conta dessa atuação nossa no Congresso Nacional, das assembleias virtuais, mistas ou presenciais. E esse é um aspecto que fica, né? Ele vai ficar para os próximos anos, independente de pandemia, essa possibilidade, então, da gente realizar assembleias virtuais ou mistas. Aí um ganho importante para a gente, um avanço que talvez tenha sido acelerado, né, por conta desse momento. Em relação ao PRONAMP e PEAC, linhas emergenciais, né, o PRONAMP voltado para pequenas, micro e pequenas empresas, o PEAC voltado para médias empresas, e quando a gente fala empresas, englobando também as cooperativas. E para garantir que as cooperativas estivessem englobadas, a gente teve uma atuação também forte para deixar expresso, né, que as cooperativas também estavam englobadas aí nessa medida emergencial. Esses recursos voaram, inclusive as cooperativas de crédito nos pediram, né, a gente também atuou para que a gente tivesse um valor adicional, especialmente para a PRONAMP, e percebemos que foi um recurso bem importante aí para as nossas cooperativas também. Não dá para deixar de falar de reforma tributária, a Ana está aqui, a Fabíola está aqui, enfim, que estão aí dia e noite pensando nessa reforma tributária. A gente realizou o ciclo de lives da reforma, para quem não pôde assistir, né? Depois a gente deixa o link aqui para vocês assistirem também. Toda uma atuação do grupo técnico, atuação no Congresso, atuação no Executivo, para garantir aí, para minimizar os impactos da reforma para o cooperativismo e para garantir o adequado tratamento, né, ao nosso ato cooperativo. Muitas medidas tributárias que tiveram seus prazos estendidos também, isso foi importante para as nossas cooperativas de trabalho também, né? E aí, para quem não conhece, tem esse detalhamento, a gente tem mandado junto com os boletins de quinta-feira. No auxílio emergencial, né, aquele auxílio de R$600 inicialmente, a gente também fez uma atuação, teve um trabalho forte para garantir e manter, colocar a expressão cooperado, né, para garantir que a pessoa que é cooperada de uma cooperativa, ela também pudesse acessar o auxílio emergencial, né? Durante a tramitação no Congresso a gente conseguiu incluir, foi aprovado, só que nessa tramitação foram incluídos também vários outros setores, né? O que estava encarecendo o auxílio para o governo, então houve um veto do governo nesse sentido por conta dessa temática aí dos outros setores. Mas há um entendimento do governo que sim, que os cooperados estão incluídos na possibilidade de buscar auxílio emergencial, o que nos tranquiliza, e claro, né, se houver qualquer dificuldade, qualquer problema, as unidades estaduais estão à disposição, a gente está à disposição para tentar entender qual foi a situação e tentar colaborar naquilo que for possível. E o último ponto aqui é essa questão de renovação de documentos também, que teve aí seus prazos prorrogados e estendidos por conta da pandemia. O que eu vou falar agora um pouquinho, muito rapidamente, sobre ramos do cooperativismo. Como a Gi comentou, a gente teve um processo em 2019, né, de nova organização de ramos. Os ramos, essa forma de organizar ramos, ela é interna do sistema OCB, então não está previsto em lei, não está previsto em nenhum normativo, né? É interno do sistema OCB. A gente vinha com 13 ramos nos últimos anos e de 2019 para 2020 a gente passou a ter 7 ramos, né? Esses aqui são 7 aqui que aparecem na tela para vocês e o destaque especial justamente para o ramo trabalho e produção de bens e serviços. Muitas pessoas perguntaram por quê, né? Por que fazer esse trabalho de agrupar, aglutinar, reduzir o número de ramos? A gente sentiu a necessidade da gente fortalecer aqueles ramos representativos do cooperativismo, né? Isso fortalece a nossa comunicação, alinha, integra a nossa comunicação, né? Permite que a gente tenha um trabalho, um atendimento, inclusive via Sescop, mais forte, né? Com uma presença mais permanente, porque a gente tinha ramos e alguns setores com pouca representatividade, então era difícil, inclusive, desenvolver ações específicas. E vale lembrar, isso não impede e não muda em nada, né, a nossa atuação para temáticas que são específicas. A gente tem sim, continuará tendo, né, uma pauta específica para o setor mineral, uma pauta específica para o setor educacional e naquilo que for necessário nos vários segmentos que hoje compõem o ramo trabalho e produção de bens e serviços. Então, com essa reorganização, talvez tenha sido o ramo com maior impacto, né? A gente tem um ramo que agora ficou bastante abrangente e que inclui não só aquelas cooperativas que já eram do ramo trabalho, mas as cooperativas que eram do antigo ramo produção, do mineral, parte das cooperativas educacionais, né, as cooperativas de professores, parte das cooperativas de turismo e lazer e o ramo especial. Então, ele realmente ficou um ramo bem amplo, com um número grande e bem diverso, né, um ramo bastante diverso que traz também uma oportunidade para a gente ter trocas muito ricas e aí fazer discussões bastante interessantes dentro desse ramo. O que a gente vai mostrar aqui?
o ramo é muito diverso, né? Como eu estou comentando. Então, vejam, e ele é diverso e ele é muito bem dividido, né? Temos aí desde cooperativas de assistência técnica, de confecção, consultoria, educação, o tema do mineral, produção artesanal. Então, é muito, muito diverso. E isso traz uma riqueza e uma possibilidade de atuação muito interessante dentro do ramo. Fora o fato, claro, de que a gente tem muitas temáticas comuns, né, que permitem que a gente mantenha também algumas discussões em nível de ramo e outras que vão ser especializadas em nível de câmaras temáticas. Só uma observação importante, que foi uma dúvida que surgiu, né, de algumas unidades, trouxeram de algumas cooperativas, é que não significa estar no ramo trabalho e produção de bens e serviços, não significa necessariamente ter que atender a 12.690. Essa é uma avaliação individual específica, olhando para a atividade de cada cooperativa. E também não significa que todo mundo que está na 12.690 está aqui no ramo trabalho, né? A gente tem cooperativas, por exemplo, de saúde, que estão classificadas como ramo saúde, mas que pela lei tem que cumprir, estão ali também elencadas na 12.690. Então, vale esse adendo aí, essa explicação para vocês. E qual que é a proposta de governança, né? Como que a gente inicia um trabalho mais forte, né? Dentro desse conselho que é tão guarda-chuva e abrangente, a gente tem o conselho consultivo. A ideia é ter uma coordenação colegiada, que tenha representantes das câmaras temáticas, e abaixo disso a gente tem, então, a organização em câmaras temáticas para a gente especializar as discussões naquilo que for necessário e manter a discussão mais ampla dentro do conselho naquilo que for possível e for compartilhado entre esses diversos segmentos. Então, aqui eu estou trazendo o exemplo, né, de algumas câmaras que já estão instaladas, como a Câmara do Trabalho, Mineral, de professores que eram ramos que já existiam, e a gente está nesse processo agora, junto com as unidades estaduais, estudando e definindo quais vão ser as câmaras, qual é a demanda que a gente tem de participação e criação de câmaras específicas dentro daqueles segmentos que eu mostrei para vocês. Estou finalizando já a minha fala. Vale lembrar, como eu comentei no início, que a gente fortaleceu muito o nosso processo de comunicação, especialmente nas redes sociais. Então, a gente está presente aí no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp. Então, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, um convite para que venham e conheçam esse trabalho. Aqui embaixo tem os arrobas. No WhatsApp, a gente tem um contato muito forte com os representantes de conselhos consultivos, né, aqueles que são indicados pelas unidades estaduais, ou representantes das câmaras temáticas. Só aqueles que estão também conosco nas câmaras temáticas, a gente tem um engajamento direto, mas para aqueles que não estão, com certeza as unidades estaduais também têm um relacionamento muito direto via WhatsApp também. E tudo isso é possível encontrar no nosso portal, no Somos Cooperativismo. É dentro desse portal que a gente tem aquela página especial, né, sobre a atuação da Covid, essa que eu comentei no início, né, com notícias, cases, enfim, tudo aquilo que a gente está fazendo, boletins, normativos, tudo que está saindo com relação à Covid, está dentro aqui do Somos Cooperativismo, e todo o serviço que o Sistema OCB presta pode ser encontrado aqui também. Serviços do SESCOP, publicações da OCB, notícias com relação à nossa atuação de representação, tudo pode ser encontrado por aqui. E um destaque especial para a nossa agenda institucional do cooperativismo. Esse ano ela veio ainda mais interativa, ela já vinha num processo muito interativo, esse ano mais interativa ainda. Então, para quem quer conhecer, né, quais são as temáticas priorizadas, prioritárias para o sistema OCB no âmbito do poder judiciário, executivo, legislativo, qual que é o nosso posicionamento nessas temáticas. A agenda ela é feita todo ano para isso, a gente tem essa definição por ramo das temáticas, e agora na versão online da agenda é possível receber notificação dos projetos que você tem interesse em acompanhar. Então, quando tiver alguma movimentação, é possível baixar a agenda institucional, né? Então ter o arquivo PDF, e também conhecer a agenda da semana. Quais são as reuniões que a gente está realizando, o que a gente está fazendo do ponto de vista de representação em relação a essas temáticas priorizadas aqui na nossa agenda institucional. É isso, agradeço muito pela participação de todos e fico à disposição para que no final possa responder eventuais dúvidas. Obrigada, Gi. Obrigada a você, Clarinha. Nossa, quanta coisa, né? E eu acho legal porque esse nosso modelo adaptado de evento, olha aí, quantas pessoas estão aqui tendo a oportunidade de ouvir e às vezes conhecer, né? Pela primeira vez, estamos com 97 pessoas aqui online, muito bacana. E agora, então, pessoal, para entender melhor essa vedação da participação de cooperativas em editais de contratação pública,
A OCB realizou 2 pesquisas quantitativas em editais entre 2019 e 2020. Esses resultados estão sendo usados como insumo para a elaboração da nossa estratégia de atuação nesse tema. E para apresentar esses resultados das pesquisas, a gente tem aqui hoje o analista de relações institucionais do Sistema OCB, Leonardo Meira. Léo, boa tarde, seja bem-vindo. Mostra para a gente, então, o que deu de resultado nessas pesquisas. Obrigado, Gi. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os colegas de mesa virtual, né? Vamos dizer assim. A Gi, o Renato, a Tânia, a Margarete, né? Cumprimentar os colegas da Unidade Nacional que estão aqui também acompanhando, o pessoal das unidades estaduais e principalmente as nossas cooperativas aí do ramo, né, trabalho, produção de bens e serviços. E vamos conversar um pouco sobre justamente essa vedação à participação de cooperativas, um problema antigo, né, que aflige todas as nossas cooperativas e que a gente vem trabalhando há muitos anos, né? Então, eu vou trazer um pouco do panorama atual dessa discussão, tá? Eu vou passar para vocês aqui uma apresentação bem rápida sobre esses resultados que a Gi estava falando. Gi, já apareceu aí? Posso seguir? Apareceu sim, Léo, pode ir. Beleza. Bom, então, como a Gi apresentou, a gente, dentro do trabalho de acompanhamento desse assunto, né, de monitoramento de participação das nossas cooperativas em licitações públicas, né, em compras governamentais, a gente percebe historicamente que esse é um tema recorrente, especialmente ali da década de 90 para cá. Muitos estudos já foram realizados, muitos debates, muitas discussões com o poder público, e a gente percebia que existia já e existe um arcabouço jurídico muito forte voltado ao cooperativismo, muitos deles trabalhados pelo sistema OCB em todos os níveis, tanto federal quanto em vários estados que têm suas legislações e regulamentos próprios para isso, mas a gente ainda não tinha notícia de um mapeamento quantitativo, a gente olhar um pouco numericamente, estatisticamente, como que está essa situação. E foi para isso que a gente realizou aí nos últimos 2 anos 2 pesquisas voltadas a abrir mesmo cada um desses editais e olhar qual é o tamanho do problema com o qual a gente está tratando, que a gente sabe que é muito grande, mas a gente quis trazer alguns números, tá? A primeira pesquisa que a gente realizou em 2019 tinha justamente esse objetivo de saber a abrangência e qual era a motivação, né, que era apresentada nesses editais para vedar a participação de cooperativas. E aí, a partir disso, a gente utilizou como fonte de dados, aproveitando aqui para divulgar para aqueles que ainda não conheçam, né, a nossa plataforma Cooperativas nas Compras Públicas, que está disponível lá no nosso portal, somoscooperativismo.coop.br/compras públicas. Lá, como muitos sabem, as cooperativas podem se cadastrar, qualquer cooperativa de qualquer ramo, para receber alertas de editais dentro da área de abrangência que ela atua e também quais produtos e ou serviços que ela oferta. Então, a plataforma faz essa busca automatizada, né, para as cooperativas, de forma gratuita e envia alertas sempre que aparecer uma oportunidade dentro da área de interesse daquela cooperativa. E aí, a OCB fornecendo esse serviço, a gente também utilizou da ferramenta para fazer essas 2 pesquisas. Então, a partir daquele conjunto e abrangência de editais de interesse das cooperativas, a gente fez uma amostragem, né? Nessa primeira, a gente partiu de 10.000 licitações aproximadamente, tiramos uma amostra significativa de 266 editais, aleatoriamente, para ter toda, né, a confiabilidade estatística dos números que a gente vai apresentar, e fizemos uma análise, abrimos todos esses editais, olhando se vedava ou não a participação de cooperativas e se vedava qual era o motivo apresentado ali naquele edital. Então, eu vou passar aqui um pouco, nessa primeira pesquisa, quais foram os resultados. Uma coisa que eu não falei ainda, essa primeira pesquisa ela teve uma abrangência irrestrita. Então, a gente pegou tanto licitações
nos 3 níveis federativos, né? Poder federal, estadual e municipal. Então, tem licitações de toda sorte ali. Nesse panorama geral, a gente teve ali a maior parte das contratações, dos editais de contratação, eram voltados à compra de produtos, tá? Principalmente puxado pelos estados, que têm na sua plataforma de compras muitos produtos, mais do que serviços, e 40% representava de serviços. Em tipos de órgão, a gente mapeou nesse primeiro levantamento 192 órgãos diferentes, oferecendo e buscando contratar ou comprar produtos de interesse de cooperativas. Então, a gente teve aí quase metade deles de nível estadual, 27% federal, os municípios com 24%, e ainda aparecem, a ferramenta também monitora um pouco editais do Sistema S, mas não é tanto o foco da ferramenta, então não necessariamente pegou todos os editais. O foco são mais o poder público em si, né? Bom, primeiro número bastante alarmante. Em nível geral, 27% desses editais que foram mapeados vedaram a participação de cooperativas. Então, a partir daí, a gente já tem quase um terço aí, né, dos editais, um pouco mais de um quarto dos editais, sendo que isso é uma vedação de partida. Inicialmente, quando o órgão lança a intenção de contratar ou de comprar um produto, ele já manifesta que não quer contratar com cooperativas. Então, isso a gente todos sabem que é vedado não só pelos princípios constitucionais, mas também por legislações, decretos, regulamentos e várias regras aí relacionadas a compras governamentais. Mas não impede que isso aconteça, como todos aqui sabemos. Um outro aspecto, em relação a produto, isso foi muito marginal ali, a vedação. A gente percebeu, curiosamente, mas vocês principalmente as cooperativas que atuam muito nesse mercado sabem disso, os órgãos utilizam muitos modelos prontos de editais, pega um edital de outro órgão, às vezes não tem nada a ver com aquele órgão, só quer pegar aquele modelo e sai replicando, e isso causa um grande problema, porque muitas vezes tem erros ali naquele edital e aquilo se multiplica, né? Só porque está usando como modelo. E parte, inclusive, dessas vedações em relação a produtos se devia a questões de contratação de serviços, ou seja, não faria nem sentido ter aquele tipo de dispositivo, mas eles acabaram aparecendo. E aí o grande problema e o porquê, principalmente da motivação dessa nossa discussão, da gente adentrar mais fortemente nesse debate, a questão da vedação quando se trata de contratação de serviços. 59% dos editais ali no período do final de 2018 até meados de 2019 vedavam de partida a participação de cooperativas. Então, um problemaço aí para a gente tratar, e a gente vai se debruçar um pouco mais sobre isso. Outra questão, quando a gente olha para órgãos federais, é ali que aparece principalmente a vedação em termos percentuais, tá? Mas aparece em vedação em todos os níveis federativos. Quase metade dos editais dos órgãos federais vedavam a participação de cooperativas. Quando se falava de órgãos estaduais, ainda um percentual relevante de 17% de vedação. O mesmo com os municípios, 17% vedava a participação de cooperativas. E aí a gente passou a se debruçar o porquê, né? Qual a motivação apresentada. O principal deles, e um pouco, né, não da nossa surpresa, mas trouxe algumas clarezas sobre esse debate, sobre essa problemática. O primeiro problema ali que apareceu mais recorrente foi esse termo de conciliação judicial assinado pelo Ministério Público do Trabalho e pela AGU em 2003, que tratava, né, fortemente da não contratação de cooperativas. Em seguida, a gente teve a questão da vedação não justificada, isso se já não era absurdo os demais, né, mas essa ainda, só o edital falar
não é permitido a participação de cooperativas nesse edital sem justificar, ou seja, uma medida altamente arbitrária, né, e sem justificativa, inclusive ilegal perante os princípios da administração pública. A instrução normativa da SEGES também, do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foi assinada em 2017, isso já é resultado de uma antiga instrução normativa, né, de 2008, que falava da contratação de serviços especificamente do Poder Federal, e traz ali vários dispositivos, de certa forma, que a gente pode falar preconceituosos ou que desestimulam a contratação de cooperativas. Importante falar que lá, quando essa instrução normativa foi alterada, em 2017, foi aberta uma consulta pública, tentamos, com várias reuniões, ofícios, enfim, participamos fortemente das várias cooperativas, unidades estaduais também participaram dessa consulta pública, buscando alterar esses dispositivos, mas nesse primeiro momento acabou não resultando em mudança. Então, continuaram lá aqueles quase mesmos problemas de 2008. Bom, essas são, aí entra Lei 12.690, aparece também, especialmente o artigo 5º, que fala da não possibilidade de cooperativas de trabalho serem utilizadas para intermediação de mão de obra subordinada, decreto estadual, outros motivos mais diversos, um outro termo de conciliação judicial, a IN que eu comentei, e aí vem a súmula 281, e a gente vai falar um pouquinho dela ao longo da conversa de hoje. Né? Ela aparece numericamente baixo, como justificativa para vedar, mas sabemos do simbolismo que tem, né, uma súmula do Tribunal de Contas que veda a participação de cooperativas ou estimula essa vedação. E um acórdão ali do TCU que também acabou desdobrando lá na frente nessa súmula. Na contratação de serviços, o motivo da vedação basicamente os mesmos, né? Só tirando alguns outros e mudando um pouquinho a ordem, mas no geral a mesma coisa. Aquilo que eu comentei do produto, muitos erros nos editais, mas apareceu ali uma vedação não justificada, e a IN da SEGES, como eu comentei, trata de contratação de serviços, então não faz nenhum sentido aparecer numa contratação de produtos. Órgãos federais, e aí basicamente vão sair as normativas de nível estadual. No nível estadual, inclusive, utilizam algumas regras de nível federal, e a gente tem notícias também da própria súmula não aparecer escrita, súmula 281, mas o teor dela aparecer quando se trata de vedação estadual. E aí, com base nessa primeira pesquisa, a gente resolveu aprofundar essa análise para olhar um pouco no âmbito federal do problema, entendendo que boa parte da legislação que dá base à vedação, ela vem de nível federal, é replicada nos outros níveis, mas parte do federal, e também foi onde a maior percentual de vedação aconteceu, foi no nível federal. Então, olhamos os órgãos, isso já agora em 2020, olhando todos os editais que foram de interesse das cooperativas em 2019, o ano inteiro. Então, olhamos 353 editais, de um universo de 4.200, tá? Com os mesmos princípios dos demais, apenas com esse recorte, utilizando também a nossa plataforma de compras públicas. Bom, a gente teve de abrangência nisso, nessa oportunidade. 122 órgãos licitantes que compraram em 103 municípios nos 27 estados. Importante notar aqui que os órgãos, por mais que sejam federais e tenham grande parte das suas sedes no Distrito Federal, aqui em Brasília, mas eles têm suas unidades e fazem aquisições no Brasil inteiro. Então, o fato de ser uma legislação federal não significa que só afete quem está aqui no DF, né? Afeta o Brasil inteiro. Características da amostra, e aí nos órgãos federais inverte um pouco, né? Bastante, na verdade, a pauta de contratações, então os serviços têm uma participação maior, e aí vai indicar, inclusive, o porquê da vedação federal ser maior, porque eles contratam mais serviços, então, no geral, vai acabar pesando mais.
Então, muito parecido com a outra análise que a gente fez, 42% dos editais vedavam a participação de cooperativas. Quando se trata de produto, novamente, não é muito o foco do problema, mas sim serviços. E aí, no primeiro levantamento, a gente chegou a 59% de vedação, nesse 60%, ou seja, o problema acaba sendo o mesmo e se repetindo ao longo do tempo. A lista de vedações é basicamente a mesma, não entrou nenhum, a não ser ali a Lei Complementar 123, quando se trata de contratações de pequenos negócios. Inclusive, tivemos um grande avanço aí no início do ano, alterando um decreto que tratava de contratações públicas e dando oportunidade para as cooperativas também serem abarcadas, né, quando se tratar de pequenos negócios. A súmula já sobe um pouco no ranking ali, e reforça bastante a nossa percepção inicial de que o TCJ do Ministério Público do Trabalho e a instrução normativa das SEDES, do antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, aparecem muitas vezes casadas. A gente colocou todas as justificativas quando aparecia no edital. Então, esses dois aparecem casados. Na grande maioria das vezes, vocês podem perceber aí, quase 60% dos editais, quando vedam, trazem essas duas justificativas. Bom, então, para finalizar, eu vou fechar com esse slide, quais foram as conclusões que a gente tirou de toda essa análise. Primeiro, a preocupação que já era latente, a gente já sentia do retorno das cooperativas, das unidades, de acompanhar essa temática. Agora a gente tem um número para dar para esse problema, né, bastante alarmante, e fica claro o desestímulo ao setor, né, ao cooperativismo nos editais, ferindo, para não falar todo o arcabouço aqui, princípios constitucionais de apoio e estímulo ao cooperativismo, né? A maior vedação veio dos órgãos federais, atingindo ali a cifra de 42%. Quando se trata de contratação de serviços, 60%, já falei aqui também. Um alto percentual, também preocupante, de vedação sem nenhuma justificativa. E aí uma novidade, né, que nos atentou para essa problemática dos dois maiores problemas que aparecem numericamente. O TCJ do Ministério Público e a instrução normativa do Ministério da Economia. Inclusive, no debate que a gente fez, e aí em seguida a gente vai falar mais da súmula, né, na próxima apresentação, o próprio TCU, em algumas conversas que tivemos lá e com outros órgãos, indicam a necessidade de se discutir esses outros normativos também como forma de criar um ambiente favorável à alteração da súmula. Tá? A gente vai entrar um pouco mais sobre isso depois. E a súmula do TCU sendo mais simbólica do que prática, e esse simbolismo não é irrisório, por se tratar do Tribunal de Contas da União, mas nos coloca também um pouco de qual os reais problemas e algum dos problemas que a gente precisa atacar. E, por último, todas aquelas justificativas, na sua grandíssima maioria, tratavam de medo, né, de riscos que o contratante tem de possíveis fraudes à legislação trabalhista. Isso é uma preocupação e deve ser uma preocupação de qualquer órgão que vai fazer uma contratação, mas isso não significa e não dá justificativa para um preconceito contra cooperativas, que, na verdade, é o que está acontecendo. Então, novamente reforçando um pouco até a fala da Margarete, né, a questão de trabalhar e a importância de mostrar que cooperativa de trabalho não tem nada a ver com fraude à legislação trabalhista. Fraude é fraude e deve ser tratada como tal. Mas o cooperativismo, seus princípios, suas regras e seu arcabouço jurídico que dá suporte a isso, não pode ser tratado como uma fraude. Então é isso, eu acho que todos aqui estamos juntos buscando vencer essa batalha e ganhar as mentes e os corações dos nossos gestores públicos no Brasil todo. Tá bom? Assim eu finalizo, agradeço novamente a oportunidade e vou ficar à disposição também lá na frente para dúvidas. Obrigado. Devolvo para você, Gi. Obrigada, Léo. Minha mente e meu coração você já tem. Espero que ganhe de todo mundo também.
Pessoal, agora falando especificamente sobre a súmula 281, né, do Tribunal de Contas da União, a gente vai ter uma explanação conjunta que será feita pela gerente da assessoria jurídica da OCB, Ana Paula Rodrigues, e a advogada da área, Milena César. Ana, Milena, boa tarde, sejam bem-vindas. Contem pra gente aí tudo que está sendo feito. Opa, peraí que saiu da tela aqui para mim. Gi, eu posso contribuir com algo que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, numa importante batalha que vai ser semana que vem, que nós criamos um incidente, tá? Que a Ana Paula, como a advogada, sabe o que é, né? Para uniformizar a jurisprudência aqui no TJ, tá? E vai ser julgado agora, vai ser acompanhado e vai dar os pareceres, os nossos desembargadores e juízes, tá? Sobre isso, é uma Câmara que vai julgar. Então, o que eu quero dizer? Isso tu contribuíste junto com o advogado da FETrabalho, Elbio, né, Ana? Vocês participaram, a Milena também, contribuindo e vendo tudo isso. Isso é um marco importante, né, Ana Paula? Porque isso faz um divisor de águas. E nós temos que fechar aquilo que o Léo disse, fechar e ter as informações para cada vez minimizar menos e conseguir ultrapassar as barreiras e as fronteiras dentro desse segmento. E eu quero agradecer agora, porque eu não tinha te visto no começo, né? Só bem no comecinho, mas agradecer na tua participação e da Milena, do Igor também, que está mais um pouco distante de mim, mas pelo assim, a troca que nós temos e a maneira como a gente está atuando. E a Osergues vai ser nosso amigo escuro nesse processo. Então, eu acho que este engajamento, a OCE está dentro, a OCB está dentro, o ramo está dentro e a federação também. Então, isso é importante, é essa união que eu falei lá no início. Desculpe, gurias, eu me interromper, mas eu acho que é importante para as pessoas saberem que a gente está fazendo, sim, as coisas que nós devemos fazer. Obrigada, Margarete. Ana, Milena, está com vocês. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Registrar aqui o nosso agradecimento pelo espaço para poder tratar desse assunto aqui com as nossas cooperativas de trabalho e as cooperativas prestadoras de serviço em geral, né? Dizer que esse é um assunto que a gente se debruça e se dedica muito intensamente aqui dentro do sistema OCB. E é uma felicidade grande ver que nós estamos com quase 100 pessoas aqui, né, Margarete, para nos ouvir a respeito das ações que a gente vem desempenhando ao longo dos anos. Sobre isso que a Margarete comentou agora, eu acho bem importante até já fazer um gancho com o que eu tenho para dizer, pedir até para a Milena passar para o segundo slide da apresentação. A atuação judicial, que é esse ponto que a Margarete trouxe, ela tem sido intensificada aqui no âmbito do sistema OCB, com relação a possíveis discussões em tribunais superiores envolvendo a participação de cooperativas em licitações, que é um tema que a gente puxa um pouco antes de falar da súmula 281, porque, na verdade, é um macro tema, a participação de cooperativas em licitações, cujo entrave dentro do TCU está materializado através da súmula 281. Mas a gente sabe que a gente tem em outros ambientes, em outros poderes, a mesma discussão instalada, e é importante a gente passar um pouquinho desse panorama geral do que foi trazido até aqui pelo Léo em termos de levantamento de quais são esses entraves, de como é que a gente trabalha, então, esses entraves junto aos três poderes. Eu vou inverter um pouquinho, começar pelo judiciário, só pela provocação que a Margarete, a contribuição que a Margarete trouxe a respeito do incidente de uniformização de jurisprudência, até explicando um pouquinho o que seria esse incidente, né, que ela usou, porque o termo incidente, quando a gente fala coloquialmente, a gente pensa em algum contratempo, né, mas, na verdade, um incidente de uniformização de jurisprudência é um procedimento padrão dentro de um tribunal de justiça, quando um assunto está sendo submetido, um tribunal de justiça, um tribunal do trabalho, quando um assunto está sendo submetido reiteradas as vezes à manifestação desse tribunal, se provoca esse incidente para que, buscando num processo que reúna melhores condições de julgamento, com bons argumentos, bons fundamentos,
se profira uma única decisão que vai repercutir para todas as outras ações judiciais que discutam o mesmo tema, né? Então, essa uniformização de jurisprudência é algo que a gente também vem buscando nos tribunais superiores, e é bastante importante, porque quando você tem do lado uma instrução normativa para ser combatida, um entendimento do TCU, tudo isso, todos esses pontos, eles são passíveis de discussão no judiciário. O judiciário, como o ministro Marco Aurélio gosta muito de falar, é a última trincheira, né, de discussão de todo e qualquer tema. Então, a gente tem que ter um olhar bastante atento para os pronunciamentos judiciais acerca desse assunto, e a OCB tem cuidado nesse sentido de monitorar o judiciário com relação à participação de cooperativas em licitação. Aí eu trago um pouco para vocês como que a gente divide os esforços em relação a esse tema, para extrair de dentro do judiciário o máximo de percepções e de insumos para a gente atuar em todas essas outras frentes, e em algumas frentes que a Milena vai somar aqui comigo mais adiante e vai trazer para vocês como nossos pontos de atuação. E aí eu destaco, em primeiro lugar, falando de coisa positiva, tem uma janelinha aberta aqui a mais, falando de coisa positiva, o banco de jurisprudência com entendimentos favoráveis à participação de cooperativas em licitação. A gente tem isso na OCB, é importante dizer para as nossas cooperativas, a gente compartilha e atualiza as nossas unidades estaduais com relação a esse banco de jurisprudência positivo recorrentemente, que vamos dizer assim, é um material de bastante relevância para quem vai se propor a discutir a aplicação, seja da súmula ou de alguma outra restrição administrativamente ou no Poder Judiciário. Então, cooperativas que desejarem se utilizar desse banco de jurisprudência são decisões judiciais, né, pronunciamentos dos tribunais, e não se restringe ao TST, que é bem importante nessa discussão, é um tribunal superior, mas também a gente chega a tribunais estaduais, a gente tem tribunais regionais do trabalho, a gente tem esse material, então, para somar aí com as nossas cooperativas nas suas defesas individuais. Outro ponto que é importante desse monitoramento de decisões judiciais é a identificação de fragilidades e pontos críticos. Eu gosto sempre de trazer isso nas reuniões do nosso conselho consultivo, do ramo trabalho, e aí acho importante poder reforçar isso lá com a nossa base, que está na ponta atuando, da cautela que a gente tem que ter com a relação societária com o nosso cooperado, né? Em preservar e manter o cooperado sempre próximo à cooperativa, ciente dos seus direitos. Na medida do possível, a gente sabe que a participação societária do cooperado é um grande desafio. O cooperado às vezes some na hora da assembleia, isso é complicado, a participação acaba sendo baixa. A gente tem, como a Clara comentou, a assembleia virtual para contribuir nesse processo, tentar engajar um pouco mais os nossos cooperados no dia a dia da nossa cooperativa. Mas a realidade, quando a gente vai para o judiciário trabalhista em especial, que a gente se depara, é de muitas reclamações trabalhistas de cooperados contra a cooperativa, quando na verdade essa é uma relação de natureza civil que nem deveria estar sendo debatida no âmbito da Justiça do Trabalho. E o cooperado procura a Justiça do Trabalho justamente para dizer que não era cooperado. Ele estava numa relação empregatícia fraudulenta, na verdade, travestida de cooperativa. Então a gente precisa ter bastante mesmo cuidado e foco em trabalhar a relação com o nosso cooperado, a percepção do nosso cooperado e possibilitar de todas as formas possíveis o pleno exercício dos direitos sociais dele enquanto cooperado da cooperativa. E não só assegurar isso a ele, documentar muito bem todos esses processos. Porque quando se vai ao judiciário e se produz uma jurisprudência negativa, qualquer jurisprudência que seja feita, ainda que no nível de uma contratação particular, que não seja uma contratação com o poder público, ela vai servir, ela vai ser uma fonte de pesquisa para o poder público, para gerar justamente aquilo que o Léo falou ali no final da apresentação dele, a aversão à contratação de cooperativas, né? O preconceito na contratação de cooperativas. Então, eu penso que esse item B, da fala que eu trago aqui, muito mais do que falar sobre a atuação da OCB, é reforçar com o nosso público, com as nossas cooperativas, a importância de ser cooperativa e de dar essa percepção do ser cooperativa, do empreendimento coletivo, dos direitos do cooperado, dos deveres, porque participar é um dever. A 12.690 deixa muito claro que pode estabelecer, inclusive, penalidades ao cooperado que não participa da vida social. Então, usar esse dispositivo para
engajar pela dor, vamos dizer assim, o cooperado a estar ativo dentro da cooperativa e evitar a formação desses precedentes que são tão ruins no momento em que a gente vai acionar contratantes de cooperativas. Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, o exemplo do Sebrae, que foi muito enfático no momento em que a gente procurou fazer uma discussão em âmbito nacional, aqui com o Sebrae Nacional, no sentido de que em alguns casos ocorreram TACs, né? Eles foram compelidos a não contratar mais cooperativas por terem assinado TACs, mas em alguns estados o que foi verbalizado para nós é que o desconforto era por conta de condenações que eles acabavam vindo a ter de reconhecimento de vínculo de cooperados de cooperativa que eventualmente venciam os processos de credenciamento ali no âmbito do Sebrae. Então, eu reforço bastante esse item B e peço muita atenção das nossas cooperativas com relação a isso tudo que eu falei aqui. Por fim, como a Margarete falou do incidente lá nos tribunais de segundo grau, eu vou falar dos amicus curiae nosso aqui nesses 2 recursos especiais, lembrando que o amicus curiae é uma figura que, hoje o amicus curiae é bastante amplo, né? O Código de Processo Civil passou por uma reformulação, até uma pessoa física pode ser amicus curiae nos processos, mas antigamente isso estava reservado mais a entidades representativas, entidades sindicais, e a OACB, então, está aí em 2 recursos justamente da Cotravipa, né? Que a Margarete já presidiu, que envolvem essa discussão da participação, da inclusão em editais de uma vedação à participação de cooperativas em licitação. E o nosso papel lá como amicus curiae, a gente trabalha com bastante cuidado, porque o amicus curiae não é uma parte no processo, ele não deve ter um lado no processo, ele deve fornecer subsídios isentos para o tribunal julgar a causa, e a gente tem tentado levar com a máxima cautela esses nossos fundamentos, no sentido de obter, nesses 2 processos, um pronunciamento favorável do STJ, que é um tribunal bem importante na definição desse tema da participação das cooperativas em licitações. Aí agora eu vou pedir, então, para a gente dar uma marcha ré, voltar no primeiro slide, até porque algumas coisas do primeiro slide elas já foram abordadas um pouco aí na fala do Léo. O destaque que eu trago ainda de outras ações em âmbito institucional de defesa para o Poder Legislativo, e aqui eu gosto de chamar a atenção de que, assim, aqui já foi o tiro de canhão nesse assunto, para vocês terem uma dimensão do quanto é trabalhoso reverter esses entendimentos que foram ao longo do ano sendo construídos, ao longo do tempo sendo construídos, seja dentro do TCU, seja aí no Ministério do Planejamento, com a QLN, no Poder Público como um todo, o Ministério Público do Trabalho. A gente já fez alterações, vamos dizer assim, a medida mais drástica que podia se adotar nesse processo é fazer uma imposição legal de que não se pode proibir uma cooperativa de participar de licitações. E a gente já fez isso em 2010, quando a gente alterou a lei de licitações, para prever lá que o poder público não poderia restringir, sob nenhuma forma, né, reduzir, que seja a possibilidade da participação de cooperativas em licitação. Então, hoje a nossa lei de licitações do país já carrega um dispositivo que fala dessa vedação ao poder público. E ainda não surtindo todo o efeito que nós esperávamos desse dispositivo, a gente, então, em 2012, na própria lei que regulamentou o funcionamento das cooperativas de trabalho, trazendo ali os direitos sociais mínimos do cooperado, criou uma série de salvaguardas para o trabalhador cooperado, a gente também colocou lá dentro um dispositivo dizendo que o poder público não poderia vedar a participação de cooperativas em licitação. E aí, como a Milena vai comentar mais adiante, por uma infelicidade, né, a súmula 281 foi editada 8 dias antes dessa segunda alteração legislativa de 2012, né, da 12.690, mas já com a de 2010 vigente. E o que a gente observa muitas vezes é que eles tentam reconstruir essas hipóteses de restrição da participação, vinculando a requisitos, dizer assim, olha, pode participar desde que não caracterize subordinação, não caracterize outros requisitos da relação de trabalho, a atividade em si não demande estado de subordinação. Então, se criam outros discursos que, na verdade, são subterfúgios para escapar dessa proibição que é expressa em lei, em 2 leis, com relação à participação, a não poder impedir uma cooperativa de concorrer num certame licitatório. E aí eu passo um pouquinho, mas aqui muito rapidamente mesmo, esses 2 pontos vieram já na fala do Léo, a gente ainda briga para regulamentar a Lei 2.690,
ela foi editada em 2012, ela deveria estar regulamentada desde 2013. A gente fez inúmeras reuniões com então, o Ministério do Trabalho, acompanhado da Secretaria Nacional da Economia Solidária, SENAS, debatemos um texto, chegamos a texto de consenso, mas, infelizmente, algumas intervenções políticas, na época muito forte das centrais sindicais de trabalhadores, né, inclusive com preocupações com o próprio avanço, fortalecimento do cooperativismo que a lei podia representar para quem representa os empregados, né, nas relações de trabalho e emprego. Se houve uma contaminação política desse discurso e aí acabou atravessando a nossa discussão e atrapalhando a edição desse decreto, que até hoje está pendente, mas que a gente continua um trabalho forte e firme para tentar fazer que seja publicado um texto ajustado às necessidades da nossa cooperativa. E a reversão do decreto também, né, que concedia essa preferência para micro e pequenas empresas nas contratações públicas e estendeu essa preferência somente para as cooperativas de consumo, numa interpretação equivocada da Lei Complementar 123, porque a Lei Complementar 123, exclusivamente para fins tributários, equiparava as cooperativas de consumo às micro e pequenas empresas para poder adotar o regime do Simples, já que essas cooperativas de consumo são tributadas como empresas. E aí, numa interpretação muito ilógica do Ministério do Planejamento, acabou saindo, então, esse texto do decreto que só as cooperativas de consumo, que nunca participam de licitações, né, porque elas não prestam serviço, elas não colocam produtos no mercado, elas pelo contrário, elas consomem, né, elas compram coletivamente, elas foram beneficiadas com algo que era totalmente inócuo para elas. E aí, como o Léo colocou, a gente já trabalhou e conseguiu a reversão desse decreto. No geral, eu trago isso aqui como destaques. A Clara falou da nossa agenda institucional, lá tem, assim, com maior detalhe e de forma completa, todas as ações que a gente empreende na defesa das nossas cooperativas de trabalho, mas eu achei importante, como a gente está falando diretamente com a nossa base, trazer esse preâmbulo de que não se limita à discussão da súmula 281, né? O nosso trabalho é mais amplo e está aí posto para vocês e pode ser acessado aí nos nossos canais de comunicação. Agora eu vou passar a palavra para a Milena, que ela vai entrar especificamente na súmula 281, dividindo aqui em 2 momentos a nossa exposição. O que já fizemos até agora e qual é o nosso plano de ação para daqui adiante. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à fala da Ana, nesse primeiro momento a gente queria então falar um pouco do nosso histórico de atuação, o que a gente fez, né, nessa batalha aí para a gente derrubar essa súmula que tanto onera, que tanto dificulta a vida das nossas cooperativas nas contratações públicas. Mas para começar, a gente fala muito sobre a súmula, mas muitas vezes a gente gostaria até de trazer aqui o que seria mesmo uma súmula. Às vezes as pessoas até falam, mas lá no fundo a gente acha que parece que com jurisprudência, mas não é, são institutos jurídicos muito próximos mesmo. A súmula nada mais é do que um resumo de um entendimento que é predominante dentro de um tribunal sobre um determinado assunto. Sempre que ele for predominante dentro de um tribunal, ela vai ser editada, né, porque tiveram repetidas decisões daquele tribunal naquele mesmo assunto. Então eles fazem uma súmula daquele assunto. Um pequeno textinho dizendo qual é o entendimento deles sobre aquela matéria. A súmula 281, então, o TCU, depois de reiteradas decisões a respeito desse tema, a temática participação de cooperativas em licitações, eles então editaram, como a Ana bem falou, 8 dias antes da publicação da 12.690, essa súmula. O que ela veio fazer? Ela fixou um entendimento, uma orientação para toda a administração pública, ainda em todos os níveis, eu estou falando, né, em que vai ser vedada a participação de cooperativa quando eu tiver aqueles requisitos da relação de trabalho, a subordinação jurídica, a pessoalidade, a habitualidade. Então, com base nesse entendimento, desde 2012, aí vocês podem observar tudo que o Léo já comentou, muitas das decisões têm sido baseadas nessa súmula. E não é à toa, por isso que o Léo trouxe para nós, que ela tem embora na pesquisa não tenha mostrado um número muito grande, né, 1% ali, ela tem um valor simbólico muito forte, porque não foi qualquer tribunal que falou sobre ela, foi o TCU que falou sobre ela, e daí, por isso que ela tem um grande peso.
tá bom? Bom, o nosso histórico, então, começou em 2016, quando a OCB Pernambuco procurou a unidade nacional para que a gente, então, pudesse resolver essa questão da súmula. Naquela época, foi convocado, foi iniciado um grupo de trabalho, tá? Ele foi dentro do comitê jurídico, que era composto por advogados que se voluntariaram, eram advogados das unidades estaduais que se voluntariaram para participar desse grupo de trabalho, para debater e produzir materiais sobre esse assunto. Então, a partir, né, como fruto desse material, desse grupo que foi produzido, foi apresentado, então, um pedido formal ao então ministro-presidente do TCU, José Múcio, na época, inclusive, essa estratégia foi uma estratégia que foi uma própria indicação do próprio ministro na época, ele falou, né, para apresentar. Quando a gente chegou lá, então, com esse pedido, a equipe técnica do tribunal falou assim, tudo bem que vocês querem alterar, acontece que o caminho é outro. Vocês precisam acompanhar algum processo dentro do tribunal que discuta a súmula 281, que tem a ver com cooperativa, para daí, então, a gente começar a pedir a revogação, a começar a estudar a mudança dessa súmula. Então, para nossa sorte, no mesmo ano, a gente teve ciência de um processo, lá no TCU, que estava em trâmite, de uma cooperativa de trabalho que se chama Cooper System. É uma cooperativa aqui do DF, muitos de vocês devem conhecer ela por causa do aplicativo Curia. Bom, naquela época, a OCB Nacional, em conjunto com o advogado da cooperativa, né, nós apresentamos materiais também em defesa dela e também em prol do cancelamento dessa súmula no processo. Enquanto o processo da cooperativa tramitava dentro do TCU, a gente sabe que esses trâmites eles realmente são um pouco lentos. Nos anos de 2017 e 2018, enquanto a gente aguardava o pronunciamento do TCU sobre essa matéria, a gente resolveu abrir uma outra linha de estratégia, né? E essa outra linha foi fazer uma elaboração de instrumentos jurídicos de defesa para essas nossas cooperativas que lá na ponta estavam com urgência em participar. Não dava tempo ainda da gente ficar discutindo a súmula 281 e falar assim, não, pessoal, pode esperar. A gente está ali discutindo enquanto o processo está parado. Fica aqui. Não, então a gente resolveu abrir essa outra linha de estratégia e aí a gente criou esses modelos. E aí a gente passou eles para as nossas unidades estaduais e as unidades compartilhavam com as cooperativas que buscavam elas, dizendo que estavam sendo impedidas de participar. A gente fez um modelo de defesa administrativa, que seria um modelo de impugnação digital, e na via judicial, a gente fez um mandado de segurança e aquele banco de jurisprudência que a Ana acabou de comentar com vocês. Ele, semanalmente, ele era alimentado pela nossa equipe do Nacional, pelo jurídico, graças àquele trabalho que a gente faz semanalmente, que é o nosso boletim, né, Cooperativismo nos Tribunais. Então, todas as semanas, toda a equipe do Nacional parava e filtrava decisões favoráveis às cooperativas que estavam participando em licitação, e aí a gente alimentava esse banco e depois distribuía ele atualizado de alguma forma recorrente. No ano de 2019, então, aconteceu essa grande janela de oportunidade que a gente está falando desde então, que a maioria de vocês deve saber. Foi o pedido de revisão da súmula que foi feito, formalizado, pelo ministro Bruno Dantas, na ocasião em que ele estava apreciando o processo da Cooper System. Ele olhou a defesa do advogado da cooperativa, olhou a defesa que o Nacional apresentou e falou assim, realmente, eu estou enxergando aqui uma necessidade de revisão dessa súmula 281. Por quê? Porque ele viu que claramente essa vedação à participação de cooperativas, ela é contraditória mesmo ao comando constitucional de estímulo ao cooperativismo. Além disso, desde a época que ela entrou em vigor, como a Ana acabou de dizer para vocês aqui, a gente já tinha todo um arcabouço jurídico, todo um regramento jurídico novo, que agora trazia regulamentação, trazia segurança para essa relação de trabalho que estava ali sendo estabelecida com as cooperativas, né? E dentre elas a gente destaca, lógico, aquela alteração que foi feita na Lei das Licitações e a própria Lei 12.690. Mas assim, como é que funciona então uma revisão de uma súmula no TCU? Cada tribunal, aqui é importante destacar, cada tribunal vai ter o seu procedimento, mas dentro do TCU funciona assim. No nosso caso, o ministro Bruno Dantas fez o pedido, falou assim, eu entendo que tem que ser revisada. Para mim não faz mais sentido esse normativo estar presente no nosso ordenamento jurídico, né? Como um entendimento fixado para toda a administração pública. Então, nesse momento, houve a convocação do que a gente chama de comissão de jurisprudência. São ministros do próprio tribunal que se reúnem para rediscutir, revisar ou muitas vezes criar uma nova súmula. E daí, no nosso caso, então, hoje quem a gente tem presente na nossa comissão seria o ministro Benjamin Zindler como presidente
e o NARDS e o CEDRAS como membros dessa comissão. Tá, mas para eles analisarem, antes disso tem que acontecer o preenchimento de requisitos formais para essa revisão. E aí são vários requisitos, eu quis destacar para vocês aqui os principais. E os principais são 3 decisões diferentes sobre esse assunto, sendo de pelo menos 2 relatores diferentes e de colegiados diferentes, turmas diferentes do mesmo tribunal. Quer dizer, são várias coisas que a gente precisa juntar para eles poderem, então, apreciar o que seria o mérito, né, dessa súmula. Então, a gente começou, a partir de naquele mesmo ano de 2019, nós iniciamos o nosso corpo a corpo com os ministros. E aí, em todas as visitas, a gente contou, então, com o apoio da nossa assessoria jurídica, tanto do SESCOP quanto da OCB, e sempre tivemos a presença do nosso superintendente Renato. E aí, a gente, então, começou a nossa reunião com o ministro Benjamin Zimmer, como presidente daquela comissão, né? E, em seguida, a gente falou com o ministro Haroldo Cedras, que era o relator, era o ministro responsável pela condução desse processo no TCU. Pessoal, em todas as nossas reuniões, nós apresentamos o papel institucional da OCB, nós apresentamos os principais entraves que aquela súmula representa para o cooperativismo de trabalho, e a gente entregou materiais muito robustos, com argumentos que seriam, que têm fundamentos suficientes pela revogação dessa súmula, tá? No mesmo ano, a equipe técnica do tribunal, e assim, vou ser bem claro com vocês, antes dos ministros sequer abrirem esse processo de revisão, é a equipe técnica deles que olha tudo antes. E a equipe técnica falou, na nossa opinião, esse processo tem que ser arquivado, porque está faltando o preenchimento daqueles requisitos básicos que eu acabei de falar para vocês, os formais. 3 decisões, ministros diferentes, colegiados diferentes. Então, a partir desse parecer, né, que essa equipe técnica deu, a gente do Nacional voltou novamente a falar com o relator do processo. Para quê? Para rebater esse parecer. E o nosso eixo de defesa sempre foi o mesmo. Não faz sentido se apegar a requisitos formais, quando a gente, na verdade, tem um regramento jurídico hoje existente que supera, né, todo esse regramento. Hoje, no que a gente tem no lugar da súmula 281, teria a Lei 12.690, que representa hoje um divisor de águas na vida das cooperativas, porque antes, o contexto em que a súmula surgiu foi um contexto de precarização de direitos, foi um contexto em que eu não sabia a identidade de uma cooperativa de trabalho. Agora, com a lei... Agora, com a Lei 12.690, eu consigo dizer o que é uma cooperativa, como ela se organiza, como ela funciona. Então, assim, já não fazia mais sentido a existência dessa súmula e sempre foi esse nosso eixo de defesa. E aí a gente aproveitou nesse mesmo ano, então, também fizemos uma visita ao ministro André Luiz, já que, embora ele não faça parte dessa comissão de jurisprudência, a sensibilização de ministros pares aos ministros que compõem aquela comissão é fundamental para o nosso discurso, principalmente o ministro André Luiz, porque ele tem experiência com cooperativismo, conhece a nossa atuação, conhece o sistema OCB bem de perto. Daí, em 2020, então, a gente, nessa mesma ideia da sensibilização de pares, a gente também conversou com o gabinete do ministro Bruno Dantas, que foi o ministro que startou, né, que deu o pontapé inicial para toda essa janela de oportunidade que a gente encontrou. Naquela época, naquela visita, que foi, na verdade, uma reunião virtual agora, né, em época de pandemia, a gente, inclusive, contou com a presença do senador Reis, né, que é integrante da FRENCOP, para nos auxiliar nesse processo. E pedindo sempre o apoio desse ministro e de todo o seu corpo técnico na época. Mas é uma questão de formalismo mesmo do tribunal, e é um tribunal muito técnico, muito apegado à forma, eles foram irredutíveis com relação à questão do preenchimento daqueles requisitos formais. Seriam, no mínimo, 3 decisões. No momento, a gente só tinha a do ministro Bruno Dantas, que diretamente pedia a revisão da súmula. Embora a gente já tinha tido outros ministros que tenham falado, né, em outras decisões, que não incidiria a súmula no caso de cooperativa, mas não era diretamente um pedido de revisão. Então, o que a gente fez? Já que a gente iniciou um corpo a corpo com os ministros e viu que o processo não iria caminhar, pelo menos como a gente gostaria, a gente decidiu abrir uma segunda via de trabalho e a gente fazer agora um corpo a corpo de corpo técnico para corpo técnico.
de OCB Nacional com esse corpo técnico do TCU. E a gente teve uma grata surpresa. E aí, daí, a partir dessa reunião é que a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os próximos encaminhamentos das nossas ações que a gente está planejando. Nessa reunião com a equipe técnica do TCU, o que saiu? Eles falaram para nós que as recentes orientações da equipe técnica têm sido no sentido de afastar a súmula e não vedar a participação de cooperativa de forma indiscriminada. Todas as vezes que eles pegam um processo envolvendo cooperativa, que ela é vedada de participar indiscriminadamente, eles vão lá e pedem para refazer porque está incorreto. E muitas das vezes eles chegam a afastar a incidência dessa súmula, não sai aplicando ela de uma forma indiscriminada, como vinha acontecendo com grande frequência. Não só no TCU, mas também no Poder Judiciário e na administração pública como um todo, tá? Outra coisa que eles falaram para nós é, aqui a gente não ouve muito sobre cooperativa. Esse tema não é tão frequente na nossa análise técnica. Sugestão, nós sugerimos que vocês reforcem esse aumento de casos discutindo o tema no TCU. É necessário que cada vez mais os ministros ouçam a palavra das cooperativas. É necessário que cada vez mais eles vejam que a gente tem um regramento novo, que a gente tem um cenário novo jurídico hoje e que não faz mais sentido a existência dessa súmula, tá? E por fim, para fechar, na visão desse corpo técnico, o maior problema das cooperativas na questão da vedação à participação não seria a própria súmula 281, seria a instrução normativa, né, 5 de 2017. Como o Léo comentou com vocês, a gente teve uma forte atuação no momento da construção dessa instrução. A gente participou ativamente dessa consulta pública, mas infelizmente a versão final não saiu do jeito que a gente gostaria, tá? E assim, como a gente já mencionou, a súmula 281 tem o seu peso simbólico. Ela foi feita pelo TCU. E às vezes, quando o pessoal não tem nenhum outro argumento, ele só usa a súmula porque é um argumento de autoridade, tá? Mas no final das contas, o que a gente viu é que a maioria dos editais estão voltados, estão vedando a participação de cooperativas com fundamento nessa instrução normativa. Bom, passando agora para a segunda parte, que seria o nosso plano a partir de todo esse histórico e desses encaminhamentos que a gente teve nessa reunião. Agora que a gente percebeu, né, que a gente não conseguiu avançar nesse critério formal e que o tribunal indicou para a gente que o problema não é exatamente a súmula, é outro instrumento. Isso significa que a gente vai abandonar essa frente de trabalho? De forma alguma. Essa frente de trabalho vai continuar permanecendo na nossa atuação fortemente. Acontece que agora a gente vai desdobrar ela em outras frentes e é o que a gente vai mostrar agora para vocês. Aqui, pessoal, antes de começar, é bem importante destacar para vocês que o nosso plano de ação, ele foi realizado aqui, né, um estudo conjunto das nossas áreas, a gerência institucional, a assessoria jurídica e a gerência técnica econômica. Pensamos juntos esse plano de ação e a gente também já alinhou esse plano de ação com as nossas unidades estaduais. Conversamos bastante com eles, né, Ana? A gente recebeu bastante sugestões, considerações e foi muito boa, foi muito construtiva a nossa conversa com eles que tivemos antes. Então, a gente vai apresentar agora aqui para vocês, em 3 níveis, o nosso plano de ação. No primeiro nível, a gente vai falar sobre uma atuação que seria exclusivamente da unidade nacional. A segunda vertente seria uma vertente que a gente trabalharia junto com as nossas unidades estaduais, nacional com estaduais, e depois seriam outras ações que ficariam só a critério das nossas unidades estaduais, ok? Começando pelo nacional, a gente queria, então, aqui abrir a atuação política. Leonardo, eu acho que você vai querer falar essa parte, certo? Posso falar sim. Fica à vontade, Léo. Beleza. Então, gente, obrigado, Milena. Em relação a essa atuação, né, esse plano de ação, a primeira questão, como eu finalizei na fala inicial, né, a questão de tomar as mentes e os corações dos gestores, os primeiros deles, né, são lá no atual Ministério da Economia, tá? Então, a gente retomar essa conversa com o Ministério da Economia, a gente já, né, mapeou direitinho a área, quem está cuidando disso, porque não só a gente percebendo estatisticamente a importância dessa instrução como um dos grandes motivos de vedação, mas também por própria indicação do Tribunal de Contas da União, dizendo que
eles mesmos enxergam essa instrução normativa como um posicionamento do Ministério, do Poder Executivo, quem mais contrata e que efetivamente realiza as licitações, seria importante alterar. Inclusive, o próprio TCU, como a Milena comentou, já está indicando ao Ministério a alteração dessa instrução normativa. Então, está no momento de rediscuti-la, vamos aproveitar, como a gente sempre faz, esses momentos. Em relação também à atuação junto com a nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo no Congresso, eles estão sempre pautados, a Milena comentou, né, que nas reuniões que a gente fez com o TCU, tivemos participação, auxílio dos nossos deputados e senadores, especificamente o senador Reis esteve com a gente lá no TCU. Então, também é uma força aí que a gente tem e sempre aciona, quando necessário, quando possível, a utilização e a participação. Tanto das discussões no âmbito do Congresso Nacional, aquilo que eventualmente surge, uma discussão de um projeto de lei, de uma medida provisória, que a gente precisa atuar ou proativamente inserindo temas, ou muitas vezes até defensivamente evitando que temas ou que a situação se agrave. E também levando essa discussão junto ao Poder Executivo, tendo esse respaldo, apoio político também dos parlamentares. Em alguns casos é importante, em alguns outros órgãos, especialmente judiciário, o TCU também, em certa medida, a gente até evita um pouco, porque a depender do gestor eles não gostam e não pega muito bem ter essa pressão de parlamentares. Mas sempre que for útil, necessário e importante a participação, a gente vai contar, como a gente sempre conta, com a nossa FRENCOP. É isso, né? Obrigada, Léo. Bom, então, dando sequência aqui na nossa atuação, depois dessa vertente política, a gente também vai ter agora uma também institucional. Deixa minha apresentação me obedecer aqui. Foi. A nossa institucional, pessoal, então vai começar por uma intensificação do monitoramento de processos no TCU. A gente já faz um monitoramento diário de decisões que publica no TCU envolvendo a palavra cooperativa, tá? O que é a nossa ideia agora? É melhorar, é aperfeiçoar esse monitoramento. E qual é o objetivo da gente aperfeiçoar esse nosso monitoramento? É a gente conseguir identificar casos em que potencialmente possam ser utilizados na rediscussão da súmula 281. Tá? Então, a gente vai observar casos que envolvam cooperativa, que estejam em conformidade legal, que realmente estejam discutindo a súmula 281 no conteúdo, para que a gente possa, então, trabalhar a OCB nacional, né? Venha, então, entrar nessa ideia do amicus curiae, nessa ideia de um terceiro interessado e auxiliar a dar força para essa discussão, nesse caso em concreto, e finalmente a gente vencer aquelas 3 decisões diferentes, para daí, então, finalmente, o tribunal apreciar esse pedido de revisão, tá? Um segundo movimento que a gente vai fazer é também uma manutenção do trabalho que a gente já faz, que é o de monitoramento das contratações públicas, que é exatamente essa pesquisa, esse resultado que o Léo acabou de trazer para vocês na primeira parte da apresentação dele. É exatamente essa nossa análise do comportamento do poder público com relação às cooperativas. A gente já até aqui pescou nos comentários que alguém falou se podia fazer um recorte estadual, regional, e a nossa ideia é exatamente essa, tá? A gente fez no nível federal no primeiro momento, que é onde vinha maior volume de recursos e maior quantidade de vedações, mas a ideia agora, então, é a gente começar a fazer um fatiamento, fazer uma análise mais precisa desse comportamento do poder público no nível regional, no nível estadual. No nível estadual e municipal, sempre, na medida do possível, a gente vai trabalhar aqui internamente para fazer isso, tudo bem? Por fim, essa questão aqui é realização de um evento no TCU. Pessoal, aqui seria uma espécie de painel de referência. Esse painel de referência é como se fosse a mesma coisa que uma audiência pública, em que são chamados os principais agentes, as principais pessoas que são envolvidas naquele tema que está em debate, para discussão. Só que nesse caso aqui, ao invés de ser lá no Congresso, vai ser dentro do TCU. E quem que pode pedir esse evento? Normalmente esse evento começa a partir de uma iniciativa do próprio ministro do TCU, a equipe técnica do TCU, quando analisa o processo e entende que aquela causa é relevante,
merece discussão com todas as partes envolvidas, ou por uma entidade que tenha relevante interesse na causa, como, por exemplo, a própria OCB, a própria OAB Federal, né? A gente pode ingressar nos autos, então, como parte interessada e fazer o pedido desse evento. Esse evento é muito importante, seria muito bom para nós, mas é importante a gente sempre pensar nesse evento, pessoal, com muita cautela, porque vão ter agentes ali que são muito importantes, mas que também a gente precisa ali ainda amadurecer a nossa relação, e um deles seria o Ministério Público do Trabalho. É uma iniciativa nossa e a gente está querendo amadurecer todo o nosso esforço, o nosso plano de ação institucional, para a gente finalmente conseguir chegar, então, nessa atuação institucional. Vamos lá. Agora, partindo para a parte em que a gente faz um trabalho entre o nacional e as unidades estaduais. Qual a nossa principal ação aqui? Vai ser a retomada daquele grupo de trabalho que eu comentei com vocês lá no início, que deu o pontapé inicial para toda a discussão e para toda a elaboração de materiais da súmula 281. O objetivo aqui, então, é a gente retomar esse grupo de trabalho, e ele normalmente é composto por advogados das unidades estaduais que se voluntariam. Na ocasião em que a gente apresentou essas propostas para as unidades, várias delas também já se manifestaram e se propuseram entrar nesse grupo. E aí, então, qual é o objetivo desse grupo? É a gente pensar junto e construir materiais. O primeiro deles, que a gente está pensando, seria a elaboração desses modelos de instrumento processual de defesa no TCU. A ideia é municiar as cooperativas em que elas, na condição de licitantes, verificam que, de forma abusiva, de forma ilegal, ela foi restringida de participar de uma licitação pública. A gente vai dar esse instrumento para que ela, sempre observando, né, aqui, alguns pressupostos que a gente vai trazer e a gente vai estudar cautelosamente com as unidades estaduais, ela vai poder, então, começar a formar um histórico de decisões favoráveis no TCU, tá bom? O objetivo da gente é cada vez mais os ministros ouvirem a palavra cooperativa e, de preferência, de forma positiva, né? Na medida que ela foi impedida ilicitamente de participar e que ela tinha esse direito de estar participando, e não de forma negativa. Por isso que a gente vai ter muita cautela na construção desses materiais. Um outro material que a gente também está querendo fazer é uma cartilha informativa aos gestores públicos. A gente sabe que em todos os níveis, independentemente do nível, assim, a gente inclusive até vê ministros, tem dificuldade, então, de compreender o nosso modelo societário. Então, a ideia aqui é disseminar conhecimento cooperativista, mas voltado especificamente para esses gestores públicos, que são aquelas pessoas que estão lá na ponta e que são responsáveis por esses processos de contratação, que muitas vezes eles não fazem ideia porque vedaram a participação de uma cooperativa. Porque ele só copiou e colou de um outro edital, que foi exatamente o que o Léo falou num dos achados da nossa pesquisa. E aí, daí, por fim, o último material que a gente gostaria de elaborar aqui, então, seria, então, uma regulamentação operacional. Como funciona, como se dá a contratação de uma cooperativa? Que legislação eu tenho que olhar? Como é que eu chamo ela? Quais são os termos adequados que eu tenho que usar quando eu estou falando de cooperativa? Então, a ideia aqui é também fazer essa construção dessas regras operacionais, também para disseminar esse conhecimento para os nossos gestores públicos. Agora, passando para a última parte da nossa apresentação, que é um plano de ação estadual. Como é que a gente vai poder contar com as nossas cooperativas nesse nosso novo plano de ação? Se desdobra aqui, então, em duas vertentes. A primeira delas é estimular vocês, cooperativas, a ingressarem no TCU com essa peça processual que eu acabei de falar, que a gente vai trabalhar no modelo. Aqui, pessoal, é muito importante para que todos saibam que essa é uma ação estratégica. Então, a gente pede que a cooperativa sempre atue em conjunto com a unidade estadual. Por quê? Nós queremos formar um banco de jurisprudências, um banco de decisões favoráveis às cooperativas. Então, a gente tem que observar diversos critérios antes da gente ingressar com o processo no TCU, tá? Tem a ver com a conformidade legal da cooperativa, tem a ver com o conteúdo da decisão que afastou aquela cooperativa de participar da licitação. Então, tudo isso tem que ser observado. Por isso que a gente pede muito cuidado aqui, porque se trata de uma ação estratégica que, se a gente não souber dosar da forma correta, o efeito vai ser inverso, tá bom? Por fim, o nosso pedido aqui para as nossas unidades estaduais, quando nós conversamos, foi: identifiquem quem são os gestores públicos estaduais e municipais que estão lá na ponta, responsáveis pelas contratações, e divulguem a cartilha. Então, a ideia é fazer um corpo a corpo também com esse pessoal, para que eles compreendam como é que funciona
tanto de forma orientativa quanto operacional, às atividades das nossas cooperativas. Pessoal, então, seria basicamente esse nosso plano de ação. A partir de agora, vou passar a palavra para a Gisele, e aí eu acredito que a gente vai agora para as dúvidas, sugestões, contribuições, e eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Mi. A gente que agradece aí os esclarecimentos tão claros, né? Não sei se as empresas por aí têm advogados como os nossos, mas o cooperativismo tem. Então, obrigada a Deus por isso. Eu que não sou da área, fiquei por dentro de tudo. Agora seria o nosso tempo reservado para perguntas, mas o nosso chat foi tão animado, tão participativo, que a nossa equipe já conseguiu ir solucionando algumas dessas questões, respondendo aqui na hora mesmo para o pessoal. Se você que está aí acompanhando ficou com alguma outra dúvida, mande para a gente por e-mail e aí o pessoal te responde na mesma hora, ok? Porque com isso, todas as perguntas já foram respondidas, então eu não sei o que perguntar para vocês, a não ser como vocês fazem para ser tão maravilhosos. A gente está chegando ao final da nossa programação. Queria lembrar que é super importante todo mundo que participou responder à avaliação. O link foi colocado aqui no chat também. Você entra no link da avaliação, responde, participa e ao final dela você recebe um outro link com todos os materiais que foram apresentados aqui hoje, todas as apresentações do pessoal. Antes de passar para a nossa gerente geral, a Tânia, que está aqui acompanhando desde o comecinho, eu quero lembrar vocês que as inscrições para os conteúdos da próxima semana, a gente tem encontro dia 22 e dia 24, terça e quinta da semana que vem, as inscrições estão abertas. A programação está maravilhosa semana que vem. A gente falou que é um ciclo, né? Hoje foi o primeiro dia e a gente conta com a presença de vocês até o final. Semana que vem a gente tem o BNDES aqui participando e discutindo junto com a gente. A gente tem também a Marta Gabriel, trazendo essa visão do digital, do marketing, todas essas transformações digitais que estão acontecendo. A Marta Gabriel, que é uma consultora famosíssima no tema, ela é uma referência, uma autoridade, né, nas questões do digital, vai estar aqui com a gente também semana que vem. E a gente vai fazer o sorteio de consultorias sobre organização de finanças. Uma consultoria maravilhosa para as cooperativas enfrentarem os desdobramentos da pandemia. Então, participem, fiquem conosco, façam a inscrição para a semana que vem. O link o pessoal já deve estar colocando aqui também, da produção. Qualquer dúvida, vocês falem com a gente. E agora, então, eu quero chamar a Tânia, que acompanhou a gente lá desde o comecinho. Tânia, seja muito bem-vinda. O que você achou? Fala aí pra gente. Oi, Gi. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos aí que nos acompanharam. O que eu achei? Eu achei que a gente tem muito trabalho, né, Gi? Temos uma presença especial. Produção, põe na tela aí. Põe na tela aí a imagem da Clara. De uma garotinha linda aí, ó. Agora apareceu a garotinha. Que bonitinho! Aqui dá de tudo, viu, Margarete? É Elisa Coppi. A gente tem várias participações especiais, viu, gente? De criança, né, Renato? De gato, de cachorro. A gente tem aqui os mais diversos. Tânia, essa é a maravilha do cooperativismo. Nós estamos juntos e incluídos todos. Exatamente. Essa é a maravilha e a especialidade nossa, e a especificidade nossa, né, Margarete? De transitar aí por todos os cenários, por todas as atividades, e é isso que nos faz grande, né? Mas, gente, espero, e aí até pelas manifestações do chat, de fato, vocês aproveitaram muito esse primeiro dia. Lembro, como a Gisele falou, que foi o primeiro dia. A nossa ideia foi pensada com muito carinho, com muito cuidado, porque nós gostaríamos nesse start, né, Margarete, depois que a gente fez toda essa repaginação aí dos ramos, foi a primeira abordagem direta aqui com esse ramo. Então, nós queríamos fazer algo, de fato, muito especial para todos vocês. Então, nós colocamos a nossa equipe e, de fato, eu me orgulho muito de todos eles, uma equipe bastante engajada,
bastante participativa, que traz, de fato, aí todo o profissionalismo para trazer para vocês toda a informação e todo o engajamento das equipes em prol desse trabalho, muitas vezes duro, desafiador, mas tenho certeza que nos traz muita alegria, porque nós temos muita paixão pelo que a gente faz. Isso vocês não tenham dúvida. Só que esse trabalho a gente só consegue com o engajamento de vocês, né, Margarete? Aquilo que você falou no início, nós precisamos que vocês estejam conosco nisso. Né? Se falou, eu vi no chat aí sobre campanhas de comunicação, sobre engajamento, de levar isso para a sociedade. Tudo isso é possível. Hoje nós estamos maduros, hoje nós estamos preparados para apresentar tudo isso para vocês. Mas, para isso, vocês precisam estar junto com a gente. A gente não pode mais pecar, né, Margarete, porque aconteceu lá atrás, de ficarmos rotulados a vida inteira por um número ínfimo de cooperativas que não estão enquadradas, que não estão trabalhando, de fato, na legalidade como precisa. E a gente tem certeza que os que estiveram aqui conosco hoje estão não só conscientes desse propósito, mas também, com certeza, engajados conosco para que a gente atinja essa excelência do ramo trabalho e consiga aí apresentar não só para os governos, mas apresentar para a sociedade e para o mundo a importância e a especialidade aqui do nosso ramo trabalho. Então, desejar a vocês aí um ótimo final de sexta-feira. Eu fechei no happy hour, né? E, de fato, que bom que as perguntas foram respondidas, assim dá mais tempo de todo mundo também aproveitar o resto do dia. E desejo a todos vocês um excelente final de semana. Um abraço e esperamos todos vocês semana que vem novamente. Muito obrigada, Tânia. Pessoal, é isso. A gente se despede por aqui. E terça-feira a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Muito obrigado à presença de todos e todos os nossos apresentadores aqui, todo mundo que contribuiu. Muito obrigada e até semana que vem. Bom final de semana. Felicidades. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, E bom trabalho, gurias, e bom trabalho para nós. Tem bastante. Tchau, Elisa.